Olá! Você já leu a sua Bíblia hoje? Que pergunta, não é? Precisamos ler e nos alimentar com a palavra de Deus, que nos impulsa a continuar e a permanecermos firmes em Cristo. Então hoje, nosso dia 180, vamos falar de 2 Samuel 23, Oséias 3 e Marcos 10, do 1 ao 31. Então vamos começar. 2 Samuel 23, nós vamos ver aqui, faltam apenas 2 capítulos para finalizar esse livro. E o 23, ele começa dizendo as últimas palavras do rei Davi. Então nessas últimas palavras, está no fim da carreira, ele já está idoso, ele já tem um sucessor praticamente. Então ele vai dizendo aqui, relatando as suas últimas palavras. O versículo 5, ele é tão interessante que ele diz assim: a minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Veja o poder da aliança. Deus fez uma aliança com Davi. Só que Davi não tinha ideia que essa aliança eterna era muito maior do que apenas ter sucessores da sua família assentados no trono. Então essa aliança, ele vai se cumprir com a vinda e o reino eterno de Jesus. Ao longo de toda a palavra a gente vai ver muitos altos e baixos desse reinado, mas a garantia que nós temos é que a aliança eterna que Deus fez com Davi é cumprida na vida de Jesus. E ele continua sendo o rei eterno e imortal. E aqui, continuando nas últimas palavras de Davi, ele vai mostrar quem eram os seus guerreiros principais e os grandes feitos que esses guerreiros tiveram e fizeram para que os nomes deles ficassem registrados na palavra de Deus. É uma lista gigante de nomes que não nos cabe aqui falar, mas eu quero focar um feito aqui desses guerreiros, né, de 3 guerreiros. Então tá lá no versículo 13 que durante a colheita 3 chefes do batalhão dos 30 guerreiros, né, foram se encontrar com Davi na caverna de Adulão, enquanto os filisteus acampavam no vale de Refaim, ou seja, meio à guerra, né? E aí Davi estava nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém. E Davi expressou com um forte desejo: quem me dera me trouxessem a água da cisterna da porta de Belém. Ou seja, bem onde estava acampado os inimigos, mas os seus guerreiros queriam satisfazer o desejo do coração do seu rei. E eles enfrentaram os perigos daquele acampamento, foram lá e buscaram a água que era o desejo do rei. Quando Davi se depara com tal atitude, você olha lá o finalzinho do versículo 17, ele diz assim: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber sangue dos que se arriscam para trazê-la a mim. E aí Davi, então, ele despeja essa água no chão como uma oferta e ele não bebe daquela água. Então veja só a honra que esses guerreiros fazem a Davi e como Davi corresponde a essa honra. É para a gente analisar. Muitas vezes nós vemos uma liderança que usurpa da sua posição para poder querer ter desejos, né? E aqui a gente vê o rei demonstrando o quanto ele estava honrando os seus guerreiros. E em Oséias 3 é um livro cheio de
de poesia e de dor, que você fala como um homem pode perdoar tantas vezes uma mulher que se prostitui, né? Então nós vemos Oséias, um profeta, e através da sua vida familiar, à medida que Deus vai mandando ele fazer determinadas atitudes dentro da sua casa com a sua esposa, ele quer, através desse profeta, desse capítulo, demonstrar então o amor de Deus por nós, mesmo quando nós o traímos. Então esse capítulo ele fala de reconciliação de Oséias com sua mulher, um amor imerecido. Ele pode mudar o nosso destino. Deus nos amou dessa maneira que nós não merecíamos, e isso pôde mudar o meu destino e pode também mudar o seu, com certeza. E para finalizar essa palavra de meditação hoje, Marcos 10, do 1 ao 31, Jesus vai tratar a questão do divórcio. Os fariseus se achegam e começam a questionar, querer colocar Jesus numa saia justa, porque naquele tempo era muito comum que os casamentos se desfaziam, era banalizado quando o homem não gostava da mulher com quem ele estava, por qualquer motivo, ele dava uma carta de divórcio. E eles perguntam para Jesus, correto isso? E Jesus então, ele valoriza aqui a aliança do casamento. Observe isso lá no versículo 9 de Mateus 10. O que Deus uniu, ninguém separe. Então, há nesse texto muitas e muitas lições a respeito do casamento, do perdão, da reconciliação. E cada caso, ele precisa ser estudado. Não banalizemos o casamento e muito menos o que Deus uniu, não separe o homem. Ele vai falar das crianças, ele abençoa as crianças, e aí tem um relato do jovem rico que queria seguir a Jesus, mas de uma maneira legalista, ticando, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E Deus mostra para ele que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos seguir a Jesus. Nós precisamos depender do Espírito Santo para andar com ele diariamente. Então, meu querido, minha querida, entregue-se a ele nesse dia, a cada manhã, a cada dia, porque só ele conhece e só ele pode direcionar a sua vida para cumprir o seu grande propósito nessa terra. Confie nele, ande com ele e tenha uma vida cheia de alegria e paz do Senhor sobre você. Até a próxima.